Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é uma aula de Física 3, Eletromagnetismo, onde a gente vai ter a oportunidade de estudar hoje na aula 5, a parte sobre fluxo elétrico e lei de Gauss. Vamos lá? Bem, inicialmente a gente vai definir o que é fluxo elétrico. Você já deve ter ouvido a palavra fluxo. Muitas vezes a gente usa essa palavra para falar fluxo de pessoas, fluxo de carros, né, fluxo de água, mas agora a gente vai aplicar isso para a eletricidade, então vai ficar fluxo elétrico. E o fluxo elétrico nada mais é do que a medida, é uma maneira de você medir a quantidade de linhas do campo elétrico que atravessam uma certa área, uma certa superfície, uma certa região. O fluxo elétrico a gente vai chamar por essa letra, a letra grega φ. Então isso aqui eu leio como fluxo elétrico, mas ele está medindo a quantidade de linhas que atravessam uma certa superfície. Então a imagem que deve vir na nossa cabeça, que representa essa situação, é essa imagem aqui. Eu vou ter aqui uma superfície, como se fosse uma plaquinha, né? Essa plaquinha, essa superfície tem uma área, e aqui eu tenho as linhas do campo elétrico espetando, né? Essas linhas atravessam essa superfície. Quanto mais linhas atravessarem essa superfície, maior é o fluxo elétrico. Tudo bem? Se aqui eu tiver poucas linhas atravessando essa superfície, significa então que o fluxo elétrico é pequeno. Bem, para nós definirmos, né, o fluxo elétrico, a primeira coisa que você tem que perceber é que fluxo elétrico é uma grandeza escalar. Então, o fluxo elétrico ele vai ser definido por um número. E para você calcular esse fluxo elétrico, que é uma grandeza escalar, a gente vai fazer o produto entre dois vetores. A gente vai pegar o vetor campo elétrico e vai multiplicar pelo vetor área. Tudo bem? Então, matematicamente, isso que eu acabei de dizer se traduz dessa maneira. O fluxo elétrico, que é uma grandeza escalar, é igual ao produto do vetor campo elétrico multiplicado pelo vetor área. Professor, mas vetor campo elétrico eu entendo, porque é uma setinha aqui o vetor campo elétrico. Mas vetor área, o que é o vetor área? Sim, pessoal, qualquer superfície tem área. E a gente pode orientar essa área, essa superfície no espaço, por meio de um vetor. Eu já vou apresentar para vocês a definição dele. Por enquanto, basta a gente saber que o produto desses dois vetores vai dar uma grandeza escalar. Ou seja, eu pego um vetor, multiplico por outro, só que aqui a resposta não é um vetor, é uma grandeza escalar. Então, esse produto que transforma dois vetores num número, a gente chama de produto escalar. Para a gente não ter que trabalhar com os vetores, e muito menos ter que fazer produto escalar, a gente vai trabalhar tudo em módulo. Então, a gente vai pegar o módulo do campo elétrico, perceba que aqui tinha setinha, aqui está o módulo, aqui estava o vetor área, aqui eu tirei a setinha, então aqui ficou só o valor da área. Se isso aqui for um retângulo, aqui vai ser a área de um retângulo. Se aqui for um quadrado, aqui vai ficar a área de um quadrado. Se aqui for um círculo, aqui vai ficar a área de um círculo. Então aqui vai ficar módulo do campo elétrico, valor da área da superfície. Só que quando eu coloco em módulo, eu tenho que acrescentar aqui o cosseno do ângulo entre esses vetores. Porque no espaço pode ser que esses vetores tenham um ângulo entre eles. Dessa maneira. Aqui eu tenho um vetor campo elétrico e a gente vai partir do princípio que esse vetor campo elétrico, o módulo dele é constante, tudo bem? E aqui vai estar o vetor área. E aqui está o ângulo entre eles. Então, esse cosseno do ângulo, o ângulo que eu estou me referindo, é o ângulo entre o vetor campo elétrico e o vetor área. No sistema internacional, cada elemento aqui vai ter uma unidade. Então, no caso aqui, quais são as unidades que a gente usa no SI? Bem, o campo elétrico é medido em Newton por Coulomb. Já a área é medida em metro quadrado. Bem, o ângulo é medido em graus, tudo bem? Então aqui é só atentar que o ângulo entre os vetores vai ser medido em graus. E aí, finalmente, quando eu fizer o cálculo do fluxo elétrico, a unidade de medida do fluxo vai ser esse multiplicado por esse. Então vai dar Newton metro quadrado por Coulomb, tudo bem? Uma coisa que você deve estar pensando é o seguinte, como é que é definido esse vetor área, né? Porque vetor campo elétrico, tudo bem, mas como é que seria um vetor área? Então vamos avançar aqui. O vetor área a gente pode imaginar nessa situação aqui. Aqui eu tenho uma superfície, essa superfície vai ter uma área, e a gente vai definir, saindo dela, um vetor, que é o vetor área. Esse vetor ele é sempre saindo da superfície e é perpendicular a ela. Perceba que isso aqui forma 90 graus com essa superfície. Então, um vetor saindo e, ao mesmo tempo, ele é perpendicular à superfície. Então, isso aqui vai me dar o fluxo elétrico, porém, a gente vai calcular tudo em módulo, só que esse vetor área, que eu preciso sabê-lo, né, para determinar
qual é o ângulo, esse vetor área ele é perpendicular à superfície sempre saindo dela. A gente costuma escrever desse jeito, que o vetor área ele tem módulo igual à área da superfície, então esse A nada mais é do que a área dessa superfície. Novamente, se isso aqui for retangular, área de um retângulo, se for quadrado, área de um quadrado. E esse N chapéu é o versor, é para dizer que esse vetor ele é normal à superfície. A palavra normal significa perpendicular, tudo bem? Então, o vetor área é perpendicular à superfície. Uma vez que a gente percebeu isso, e a gente já sabe como calcular o fluxo, já dá para a gente fazer uma aplicação. Então, está aqui exemplo 1. Vamos considerar uma superfície retangular, exatamente como nessa figura, uma superfície retangular. As medidas daquela superfície retangular são 1 metro por 2 metros. E ela é atravessada por um campo elétrico constante, de módulo 4 newtons por coulomb. Esse campo elétrico é paralelo ao vetor área e ambos estão no sentido eixo x. Ou seja, essa definição se encaixa exatamente com essa figura. Isso aqui está na direção horizontal, apontando para o eixo x. O vetor campo elétrico está na horizontal, apontando para o eixo x. Então, tanto o vetor campo elétrico quanto o vetor área, eles estão paralelos e apontando no mesmo sentido e direção. Posto isso, então, como é que a gente calcula o fluxo elétrico? Bem, para calcular o fluxo, a gente vai usar isso aqui. O campo elétrico já foi dado, que é 4 newton por coulomb. Mas a gente precisa da área. E para calcular a área, é só multiplicar as medidas. 1 metro por 2 metros. Então vai ficar 1 metro vezes 2 metros, vão dar 2 metros quadrados. Ó. 1 vezes 2 dá 2. Metro vezes metro vai dar metro quadrado. E o campo, o módulo, já foi dado, 4 newton por coulomb. Bem, uma vez que a gente já sabe isso, a gente vai aplicar essa definição. Fluxo elétrico é E vezes A cosseno do ângulo. E qual é o ângulo que a gente tem aqui? Já que os vetores são paralelos, como está aqui na figura, né? Esse vetor é paralelo a esse, eles estão no mesmo sentido e direção, o ângulo entre eles é zero. Então aqui esse ângulo vai ser zero. Basta substituir agora os valores. O campo elétrico, o módulo, vale 4. A área nós calculamos, deu 2. E o ângulo aqui pela figura vale zero. Aqui vai ficar, portanto, 4 vezes 2 vai dar 8. Cosseno de zero é 1. Portanto, 8 vezes 1 vai dar um fluxo positivo de 8 Nm² por coulomb. Professor, fluxo pode dar negativo? Pode. Vai depender do ângulo que a gente vê aqui entre esses vetores. Nesse caso aqui, como o ângulo é zero, está dando um fluxo positivo. Mas já que o fluxo depende do ângulo, então quais seriam os casos particulares de ângulo, né, que vão definir o fluxo? Basicamente, né, os ângulos que mais a gente trabalha aqui, nas situações que a gente vai estudar, no Física 3, são duas situações, ou seja, dois ângulos, né, bastante importantes. A primeira situação é quando os vetores são paralelos e eles estão no mesmo sentido. Então, essa situação aqui, ó, os vetores são paralelos, estão no mesmo sentido de direção. Tá bem? Foi a situação que a gente acabou de fazer no exemplo anterior. Então, vetores paralelos que estão no mesmo sentido de direção. Portanto, o ângulo entre eles é zero. Se a gente pegar a definição de fluxo, fluxo é campo vezes área cosseno do ângulo entre eles, que aqui é zero. Cosseno de zero dá mais 1, então vai ficar E vezes A vezes mais 1. Então vai dar um fluxo positivo, e toda vez que o ângulo for zero, esse fluxo aqui é máximo, né? Porque quando o cosseno é zero, o cosseno de zero é máximo, é 1. Então aqui deu um fluxo positivo e máximo, tá bem? Então aquele exemplo que a gente acabou de fazer, aquele fluxo era máximo. No caso aqui, a próxima situação, o segundo caso que bastante aparece, é quando os vetores são perpendiculares. Então essa situação aqui, ó, aqui eu tenho o vetor campo e o vetor área, eles formam 90 graus entre si. Então perpendicular é sinônimo, 90 graus. Aqui o ângulo entre eles é 90. Então se a gente aplicar isso na definição de fluxo é módulo do campo vezes área cosseno do ângulo. Aqui é 90. Cosseno de 90 é zero. Como isso aqui é uma multiplicação, qualquer coisa multiplicada por zero vai dar zero. Então, nessa situação, quando os vetores forem perpendiculares, não tem fluxo. O fluxo é zero. Tudo bem? Bem, posto isso, a gente agora pode partir para uma outra etapa, já que eu já sei que é fluxo, a gente pode agora aprender a calcular fluxo por meio da lei de Gauss. Então, qual é a proposta agora? A proposta é aprender a calcular o fluxo através de uma superfície fechada. Quem teve interesse de determinar esse fluxo através de uma superfície fechada foi um físico e matemático alemão chamado Gauss. Né? O Gauss ele é muito importante para a física, para a matemática, para a estatística, mas particularmente na física, ele mostrou para a gente como é que calcula esse fluxo de uma maneira relativamente simples. Então, segundo o Gauss, se você quiser calcular o fluxo elétrico através de uma superfície fechada,
basta você pegar a carga que está dentro dessa superfície fechada, que é a carga interna, e dividir por ε0. Essa carga interna é o que está dentro da superfície fechada. Essa superfície fechada é chamada de gaussiana. Então, essa gaussiana, ela envolve a carga. A carga vai estar dentro da gaussiana. E essa carga interna, ela é a somatória que tiver tudo dentro da gaussiana. Então, se eu tiver uma carga lá dentro, essa única carga é a carga interna, é o que eu vou usar aqui. Mas se eu tiver várias cargas dentro da gaussiana, a somatória dessas cargas é que vai dar a carga interna. E o ε0 é a permissividade do vácuo, essa constante aqui da natureza, 8,85, 10 elevado a menos 12. Então, pega a carga interna, que é a somatória de tudo que está dentro da gaussiana, divide por ε0, isso vai dar o fluxo. Tudo bem? Então, um jeito relativamente fácil para você calcular fluxo quando você estiver analisando uma superfície fechada. Tudo bem? Só pegar a carga interna e dividir por ε0. Olhando dessa maneira, é relativamente fácil, né? Mas a gente tem que ter uma pequena atenção no seguinte: essa carga interna, vou voltar a frisar, só vale o que está dentro da gaussiana. Então, se a gente tomar como exemplo aqui essa linha imaginária aqui, ó, isso aqui define uma superfície fechada, que é o S. Essa aqui seria a minha gaussiana. Dentro dessa gaussiana tem três cargas, Q1, Q2 e Q3. E aqui eu tenho uma carga Q4 do lado de fora. Então, quando eu digo aqui carga interna, aqui seria somente a soma dessas três cargas. Essa carga que está aqui fora, ela não participa para efetuar o cálculo do fluxo, porque só vale o que está dentro da gaussiana. Tudo bem? E a gaussiana, gente, é sempre uma superfície fechada, que muitas vezes eu represento por uma linha imaginária aqui, tá? Nesse caso aqui, essa linha pode ter o formato que eu quiser, mas o que está aqui dentro, por enquanto, são só três cargas. Tudo bem? Se eu somar essas três cargas e a somatória dessas três cargas der um valor positivo, então, se somando tudo isso aqui, a carga lá dentro, né, ou seja, a carga interna for positiva, significa que o fluxo então é saindo da superfície. Então, toda vez que a carga interna for positiva, o fluxo também é positivo, ou seja, um fluxo saindo. Tudo bem? E faz sentido, né? Porque se aqui a carga é positiva, o campo dela é saindo, é um campo de afastamento. Esse campo vai atravessar uma superfície. Campo atravessando uma superfície gera fluxo. Nesse caso, o fluxo é positivo. Agora, se eu somar as cargas aqui dentro e a carga total, a carga interna, né, for negativa, então significa quando a carga interna é negativa, significa que o fluxo também é negativo. Portanto, o fluxo vai estar entrando. Ou seja, faz sentido, porque se a carga aqui é negativa, significa que o campo elétrico é de aproximação, é um campo apontando para a carga. Só que esse campo, para entrar, ele tem que atravessar essa superfície. Então, carga aqui interna positiva gera um campo saindo, portanto, o fluxo também saindo. Carga interna negativa produz um campo entrando, portanto, o fluxo também entrando. Tá? Então, quem vai definir se o fluxo é positivo ou negativo, pela lei de Gauss para fluxo, é a carga interna. Tá? Bem, a gente vai fazer aqui um exemplo de aplicação disso. Então, considere que você tem aqui um próton colocado no interior de uma caixinha. E essa caixinha tem essas medidas aqui. É como se fosse uma caixinha tipo de sapato, né? Então está aqui a minha caixinha e o meu próton aqui dentro. Lembrando que a carga do próton é mais E, né? Esse E é a carga elementar, e a carga elementar sempre vale isso. 1,6, 10 elevado a menos 19 coulomb. Então aqui eu tenho uma carga positiva dentro de uma superfície fechada, que é a minha caixinha. Nesse caso aqui, qual é o fluxo total? Através de todas as faces da caixa. Então eu tenho uma face, que é essa face da frente, que é igual à face de trás. Eu tenho essa face aqui da lateral esquerda, que é igual a essa face da lateral direita. Teoricamente, se a gente fosse fazer passo a passo, eu teria que calcular o fluxo por essa face, essa e somar o fluxo através dessas quatro faces. Pela lei de Gauss, isso se torna muito mais fácil. Por quê? Porque o fluxo total aqui é só você pegar a carga interna, que está aqui dentro dessa superfície, ou seja, dentro dessa caixinha, e dividir por ε0. A carga interna é a carga do próton, e a carga do próton é mais E. Então é só pegar esse mais E e dividir por ε0. O E está aqui, ó, dado no problema, 1,6 10 a menos 19 dividido pela constante, que é 8,85 10 a menos 12. Fazendo essa continha na calculadora, isso aqui vai dar aproximadamente 1,81 10 a menos 8, Newton por metro quadrado, Coulomb. E aí vem a próxima pergunta. Esse fluxo que a gente calculou, ele é entrando ou saindo da caixa? Bem, aqui a gente já percebeu que deu positivo.
Se ele é positivo, a gente já viu que toda vez que o fluxo é positivo, é porque a carga que está aqui dentro é positiva, né? O fluxo está saindo da caixa. Então tá aqui, ó, o fluxo é saindo, porque a carga que está aqui dentro é uma carga interna positiva. Tá? Bem, agora, dando prosseguimento ao estudo da lei de Gauss, a gente podia ter situações um pouquinho mais elaboradas para calcular o fluxo. Por exemplo, existem situações onde você, por exemplo, você produz fluxo, mas quando você analisa isso aqui como um todo, a gente chega na conclusão que o fluxo é zero. Aquela pergunta que não quer calar, né? Por exemplo, por que uma carga do lado de fora da superfície ela não produz fluxo? Na verdade, ela produz fluxo, né, gente? Por quê? Porque se a carga é positiva, ela produz um campo. Só que esse campo vai entrar na superfície e logo em seguida ele sai. Então, quando esse campo entra, ele produz um fluxo entrando, negativo. Quando esse campo sai, ele produz um fluxo saindo, fluxo positivo. Fluxo que entra é negativo, fluxo que sai é positivo. Então, o que entra é exatamente igual ao que sai. Então, somando o fluxo que entrou com o que saiu, dá zero. É por isso que a gente costuma dizer que quando você tem uma carga, nesse caso aqui é uma carga positiva que está fora da gaussiana. Isso aqui é minha gaussiana. Qualquer carga do lado de fora de uma gaussiana, de uma superfície fechada, como ela está do lado de fora, o fluxo que ela produz entrando é igual ao fluxo que sai. Então, significa que o fluxo total dá zero. Uma outra maneira de pensar é que aqui dentro, como não tem carga interna, a carga interna aqui é zero. Então, se você colocar aqui zero, dividir por qualquer coisa, o fluxo vai dar zero. Então, a gente tem esse hábito de dizer que se não existe, né, isso aqui a gente pode colocar como posto, né, é um postulado para nós, que sempre que não tiver carga aqui dentro, o fluxo, portanto, é zero. Porque se a carga está lá de fora, ela produz um fluxo que entra e que sai e um anula o outro. Então o fluxo total é zero. Tá bom? Então, carga do lado de fora, ela não contribui para o fluxo dentro da gaussiana. Tá? Então vamos lá. Superfícies gaussianas. E se eu tivesse agora, nesse exemplo 3, um conjunto de gaussianas, três gaussianas, S1, S2, S3. Essa situação aqui. E eu pedisse para você calcular qual é o fluxo através da gaussiana S1, através da gaussiana S2 e através da gaussiana S3. Aqui dentro, dependendo da gaussiana que você escolher, você pode chegar até ter no máximo aí 4 cargas. No caso da gaussiana S1, eu tenho 3 cargas, Q1, Q2, Q3. No caso da S2, que é a vermelhinha, né, eu dividi aqui por cores, né, a S1 é azulzinha, tem 3 cargas. A S2 é a gaussiana vermelhinha, tem a Q3 e Q4, só tem 2 cargas. E a S3, que é a gaussiana verdinha, ela está englobando todas as cargas. E aqui está o valor das cargas. Então vamos calcular o fluxo através de cada gaussiana. Então, o fluxo aqui na gaussiana azulzinha, que é o S1, fluxo elétrico na gaussiana S1 é a carga interna dividida por ε0. Aqui tem 3 cargas, Q1, Q2 e Q3. Então, se eu somar Q1, Q2 e Q3, Q3 vai cancelar Q2, vai sobrar Q1. Essa aqui é a carga interna. Aqui, ó, 2, 10 menos 6, que aqui estava em micro, eu converti para 10 menos 6, e positivo. Eu divido por ε0, esse dividido por esse vai dar aproximadamente 2,26, 10 a quinta. Newton metro quadrado por Coulomb. Como aqui era positiva a carga interna, o fluxo também é positivo, é um fluxo saindo por conta da carga ser positiva. Então, fluxo através dessa superfície aqui azulzinha é um fluxo saindo. Vamos calcular agora o da vermelhinha. Então, fluxo elétrico na superfície gaussiana S2 é a carga interna dividida por ε0. A carga interna aqui da vermelhinha é Q3, Q4. Então vamos somar aqui, ó, Q3 com Q4. Menos 1 micro com menos 2 micro dá menos 3 micro. Só que micro é 10 menos 6. Então deu menos 3, 10 menos 6. Dividido por ε0. Aqui vai ficar menos com mais, vai dar menos. E se eu dividir esse por esse, vai dar aproximadamente 3,39. 10 a quinta. Newton metro quadrado por Coulomb. Como aqui a carga interna é negativa, o fluxo está entrando. Então aqui o fluxo negativo significa que o fluxo está entrando. Então esse estava saindo, esse está entrando. E por último, qual seria o fluxo através da gaussiana S3, que está englobando todas as cargas? Então, para calcular o fluxo na gaussiana S3, eu tenho que somar todas essas cargas, porque todas elas estão dentro da superfície S3. Se eu somar todas essas que estão aqui, essa carga mais 2 vai cancelar com menos 2. A menos 1 vai cancelar com mais 1. Então a carga interna é zero. Se isso aqui é zero, dividido por qualquer coisa vai dar zero. Então, significa o seguinte, que quando eu analiso S3, o fluxo produzido pelas cargas positivas
que são saindo, vai ser anulado pelo fluxo das cargas negativas que estão entrando. Então, no total, esse fluxo é zero, somando o que entra com o que sai. Tá? E aí, por último, agora a gente vai ver na aula de hoje como é que a gente usa agora a lei de Gauss para calcular campo elétrico. A gente viu como é que usava a lei de Gauss para fluxo. Mas a lei de Gauss ela é bastante ampla, né? Então, a lei de Gauss ela é escrita, o formato geral dela, na forma integral, isso aqui é a forma integral da lei de Gauss, escreve dessa maneira. Então, fluxo elétrico é igual a carga interna dividida por ε0. Mas o fluxo elétrico também pode ser uma integral numa superfície fechada, essa bolinha significa uma superfície fechada, onde passa um campo através de um pedacinho de área dessa superfície fechada. Então, o E é o campo elétrico da carga que está dentro da superfície fechada. Essa superfície fechada é a gaussiana. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha superfície fechada, que é a gaussiana, e eu olho a carga que está lá dentro, carga interna. Vejo como é que é o campo que ela produz. E esse campo vai estar atravessando um pedacinho de área da minha gaussiana. Quando eu fizer essa integral, eu vou estar calculando o fluxo total, através dessa superfície fechada. Então, isso daqui é a nossa carga interna, que é a somatória das cargas que estão dentro da gaussiana, só vale as cargas que estão dentro da gaussiana, e o ε0 é a nossa constante, a permissividade do vácuo. Só que quando eu escrevo isso aqui, a lei de Gauss, escrita dessa maneira, quando eu pego isso igual a isso, a gente está calculando o fluxo elétrico. Já fizemos aplicações disso nos exemplos anteriores. Tá? Então, isso aqui é o fluxo através da minha superfície fechada, que é a gaussiana, causado pela carga interna. Agora, se a gente pegar, esquecer esse pedacinho aqui e olharmos isso igual a isso, que é o que eu acabei de escrever aqui, ó. Então, fluxo elétrico, né, através de uma superfície fechada, é igual a carga interna dividido por ε0. Isso aqui, quando a gente trabalhar com isso, a gente vai calcular o campo elétrico que passa por essa superfície fechada. Então, aqui, eu não quero mais o fluxo, eu quero o campo elétrico que está atravessando essa superfície. Como isso aqui, de novo, é um produto escalar, né? É EDA, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Para você não trabalhar com os vetores, a gente escreve isso aqui tudo em módulo, só que aí a gente acrescenta o cosseno do ângulo entre esses vetores. Então tá aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó, integral numa superfície fechada, EDA, cosseno do ângulo. Esse ângulo é o ângulo entre esses dois vetores. E tudo isso aqui tem que ser igual a carga interna dividido por ε0. Para a gente executar isso daqui, a gente vai estar interessado em calcular o campo. Só que a lei de Gauss para calcular campo, nesse formato, a gente só consegue desenvolver isso aqui em situações onde você tem aquilo que a gente chama de simetria. Tá? A gente já aprendeu a calcular campo pela lei de Coulomb. Tem a lei de Coulomb para campo. Essa aqui é uma alternativa para calcular campo, bastante útil em situações onde você tem simetria. O que seria uma simetria? Alguma coisa que permanece constante. Tudo bem? Então, vamos fazer isso aqui. Então, aqui está a nossa lei de Gauss para campo. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai aprender alguns passos que têm que ser seguidos para você desenvolver isso aqui. Como é que a gente desenvolve essa integral? Em alguns momentos, essa integral pode se tornar mais complicada. Em outros momentos, essa integral pode se tornar mais simples. Esses passos vão fazer com que a gente consiga desenvolver a lei de Gauss de um jeito que quase vai ser uma receita de bolo. Mas a ideia não é ser uma receita de bolo, é você favorecer o raciocínio, mostrar para a gente que esses passos vão nos conduzir a calcularmos aquilo que a gente quer, que é o campo elétrico. Tudo bem? Bem, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o tipo de simetria. Tá? E quais são os tipos de simetria que a gente tem nas situações que a gente vai estudar? 3 casos. Então a gente pode ter uma simetria planar, quando aparecer um plano de cargas, uma simetria esférica ou uma simetria cilíndrica. Para qualquer uma dessas simetrias aqui, a gente vai ter que escolher uma gaussiana. Então, a partir do momento da identificação da simetria, a gente já define qual é a gaussiana. O que é a gaussiana? É aquela superfície fechada, imaginária, mas que vai envolver a carga. E aí, portanto, a carga fica dentro da gaussiana. Uma vez que eu fiz isso, o próximo passo depois é pegar a gaussiana, que é aquela superfície fechada que eu desenhei, e eu vou escolher um pedacinho de área dela, muito pequenininha, é chamado elemento de área. Esse pedacinho de área é tão pequeno quanto a gente queira. E aí, a partir da definição do elemento de área, a gente orienta ele no espaço por um vetor. Esse vetor vai ser o vetor elemento de área, que é isso aqui, ó, é o dA com a setinha, o vetor elemento de área. Esse vetor ele é perpendicular à gaussiana naquele lugar e sempre apontando para fora da superfície. É como se fosse nosso vetor área, né? Sempre saindo perpendicular à superfície.
A diferença é que, em vez de ser um vetor área, é um vetor elemento de área, né? Porque é um pedacinho de área. Depois que você definiu o elemento de área, a carga está lá dentro, né? Você envolveu ela. Essa carga vai produzir um campo. A gente vai ter que agora analisar como é que o vetor campo atravessa esse elemento de área. Porque uma vez que eu souber como é que está o campo passando por esse elemento de área, eu vou saber o ângulo entre eles. Tá bem? E os ângulos mais comuns que aparecem são 0 graus e 90 graus. Tá bem? Feito esses passos, o último é determinar o campo, ou seja, resolver essa integral. Então vamos fazer uma aplicação disso, nosso último exemplo da aula de hoje, que é o da carga pontiforme. Então, pela lei de Gauss, qual é o campo produzido por uma carga pontiforme mais Q? Você deve puxar assim pela memória. Professor, a gente já fez isso. Quando a gente estudou lei de Coulomb para campo, o campo elétrico de uma carguinha pontual, uma carguinha pontiforme, o módulo, né, do campo de uma carga pontiforme é K vezes Q, que é o valor da carga, dividido por R quadrado. É a famosa lei do inverso ao quadrado da distância. Então, o campo é KQ sobre R quadrado. É isso que a gente vai deduzir. Eu quero chegar nessa equação a partir da lei de Gauss. Então, primeira coisa, vamos pegar uma carguinha positiva, pequenininha, uma carga pontiforme. Então, está aqui nossa carga pontiforme. Bem, se ela está num ponto, qual é a simetria que a gente vai ter aqui para envolver essa carga? Uma simetria esférica, né? Se eu desenhar aqui uma esfera, que é essa linha vermelha aqui envolvendo a carga, significa que eu já automaticamente eu vou ter uma simetria esférica. E a carga está no centro dessa esfera. E aí aparece a simetria, por quê? Porque da carga que está no centro aqui, até qualquer ponto aqui da superfície da gaussiana, a distância é sempre R, é sempre a mesma. Então esse R é a distância do centro, onde está a carga, até a superfície da gaussiana. E esse R é igual em qualquer lugar, né? Então daqui para cá é R, daqui para cá é R e daqui para cá é R. Uma vez que a distância é sempre a mesma, significa que nesse ponto aqui da superfície, eu vou ter um campo saindo. Se a carga é positiva, o campo aqui vai estar saindo. E esse campo, como a distância é sempre a mesma, é sempre R, então esse campo é constante. Isso é o que favorece o uso da simetria. Como aqui você tem a distância sempre a mesma, então o campo também vai ser sempre o mesmo em cada ponto da gaussiana. E aí a gente pega agora o pontinho da gaussiana. Estou seguindo aqueles passos, né? Então já defini que a simetria é esférica, então coloco a carga aqui no centro e envolvo ela com esfera. Vou pegar aqui um pedacinho da superfície. Esse pedacinho da superfície, vamos chamar de dA. E o vetor elemento de área é um vetor saindo, perpendicular à superfície. Esse vetor está saindo. Só que por esse pedacinho de área, que é muito pequeno, eu vou ter um campo passando por aqui. É um campo produzido por essa carga. E esse campo ele é constante por conta dessa distância. Então, se a gente fizer aqui uma ampliação disso aqui, para ficar mais claro, está aqui. Ó. Aqui está meu elemento de área, isso aqui é o meu dA, esse aqui é o vetor que representa ele saindo da superfície, e por meio dessa superfície aqui, através dela, está passando um campo. Esse campo foi produzido por essa carguinha. Quando eu faço essa ampliação, é só para você perceber que esse vetor azulzinho e o vetor vermelhinho, eles são paralelos. E, portanto, se eles estão paralelos e estão no mesmo sentido de direção, o ângulo entre eles é zero. Então, eu já tenho duas informações importantes. O campo é constante e o ângulo entre o campo e o elemento de área é zero. Então, agora é só a gente desenvolver a lei de Gauss. Então, lei de Gauss. A integral numa superfície fechada é EdA cosseno do ângulo. Então, aqui eu já escrevi tudo em módulo. Módulo do campo, módulo do elemento de área, cosseno do ângulo entre eles. Aqui o ângulo entre eles é zero. Tudo isso é igual. Essa carga foi envolvida por a gaussiana. Então, esse Qzinho é a única carga que está aqui dentro. Então, ele é a carga interna. A carga interna é o Qzinho, dividido por ε0. Então, esse aqui é a lei de Gauss. Aqui é o ângulo, eu já coloquei zero. E no lugar da carga interna, eu coloquei Qzinho. Tá? O que a gente vai fazer agora? Desenvolver isso. Cosseno de zero é 1, positivo. Então, vai ficar EdA vezes 1, vai dar o próprio EdA. Aí ficou carga sobre ε0. Como esse campo aqui é constante, a gente aprende nas aulas de cálculo, né, que quando você tem aqui dentro da integral um elemento constante, a gente pode tirar esse elemento da integral. Então, como o campo é constante, eu vou jogar ele aqui para fora. Ficou para fora. Então, ficou somente a integral de dA. Integral de dA igual a carga sobre ε0. Mas o que é a integral de dA? É você somar. Lembrar que a integral, esse símbolo aqui, é uma soma de infinitos pedacinhos. Então, aqui tem um elemento de área, aqui tem outro elemento de área, aqui tem outro, aqui tem infinitos elementos de área. Mas se eu somar esses infinitos pedacinhos de área, quanto vai dar a integral de dA? Que é a soma desses infinitos pedacinhos. É a área total da esfera. Então, a integral de dA é A. E esse A é a área da superfície da esfera. Tudo bem? Tudo isso igual, carga sobre ε0.
Como é que se calcula a área da superfície de uma esfera? 4πr ao quadrado. Então, em qualquer livro de matemática, a área da superfície de uma esfera é 4πr ao quadrado. E esse R é esse raio aqui da gaussiana. Porque esse R aqui, ao mesmo tempo que a distância da carga até aqui, esse Rzinho também é o raio da gaussiana, que é essa esfera aqui, né? Então, aqui, ó, a área da minha esfera é 4πr ao quadrado e esse R aqui é o raio da gaussiana. Como eu quero o campo, basta pegar isso aqui e passar dividindo. Então, vou jogar isso aqui para o denominador. Então, vai ficar 4π, vai juntar com ε0, vai ficar 4π ε0. E o r quadrado vai vir para cá também, aqui no denominador. Só que se a gente olhar para isso aqui, tem coisa conhecida. Lembra que lá no início do nosso curso, na aula de lei de Coulomb, a gente definiu a constante K como 9/10, Newton metro quadrado por Coulomb, ao quadrado. Porém, a gente também definiu K como sendo 1 sobre 4π ε0. Então, isso aqui é uma maneira, outra maneira de expressar a constante eletrostática, que é o K, que é 1 sobre 4π ε0. E aqui eu tenho isso, ó, 1 dividido por 4π ε0. Então, eu vou trocar esse 1 dividido por 4π ε0, eu vou trocar por K. E aí vai sobrar Q sobre R quadrado, Q sobre R quadrado. E se você olhou isso aqui como resposta, isso aqui é exatamente a lei de Coulomb para campo, produzido por uma carguinha puntiforme. Então, eu coloco aqui uma carguinha, escolho aqui um ponto, o que separa a carga desse ponto é o Rzinho. Então está aqui, dada a carga e a distância, o campo é calculado desse jeito. É a lei do inverso do quadrado da distância. Isso aqui é o campo de uma carga pontiforme, naquele ponto que a gente escolheu aqui. Essa carga produz nesse ponto um campo saindo. Como a carga é positiva, o campo é saindo. E o módulo dele é calculado desse jeito. Tudo bem? Bem, então hoje foi a nossa aula 5 sobre fluxo elétrico e a gente também viu um pouquinho da lei de Gauss. Na próxima aula, a gente vai fazer mais aplicações da lei de Gauss. Até breve.